Olá, hoje nós vamos aprender ou recordar para alguns, claro, né? Qual que é a importância do prontuário odontológico na identificação humana pelos dentes? É claro, a primeira pergunta sempre vem: Evelyn, eu posso fazer no meu consultório a identificação humana pelos dentes? Não. É um ato que precisa ser aprovado ou solicitado por algum tipo de autoridade judicial, tá? E depois de solicitado esse tipo de autorização de exame, de perícia, que alguém nomeado que vai fazer. Aí vai diferenciar um pouco, né? Dentro do âmbito penal, existem os peritos criminais, existe o médico legista que vai fazer outros tipos de identificação, né, relacionado ao corpo, etc. A parte da odonto legal, obviamente, vai ficar de responsabilidade de um cirurgião dentista devidamente capacitado ou nomeado para tal função, tá? No entanto, a gente tem dentro do âmbito civil também algumas perícias que podem ser feitas, inclusive, por exemplo, da estimativa da idade, tá? Como assim, Evelyn, estimativa da idade? Sim, estimativa da idade pelo exame dos dentes, principalmente para crianças que eventualmente foram abandonadas, elas não têm ideia de quem são os pais e vão parar num abrigo, e elas precisam ser adotadas, né? E eventualmente existe uma perícia que é um pouco raro isso acontecer, né? De um cirurgião dentista que é nomeado temporariamente para essa função, se naquela cidade não houver profissional capacitado para isso, tá? Então, assim, existem algumas coisas um pouco delicadas, alguns procedimentos um pouco delicados, né, que eu vou deixar para as próximas aulas, para vocês saberem como é que funcionam, né? Em relação à perícia judicial em casos de cirurgiões dentistas acionados juridicamente, já tenho aula aqui no YouTube sobre isso, tá? Então, não vou ficar falando nesse momento sobre isso, tá? Mas hoje eu vou falar da parte da importância do cirurgião dentista, aquele que trabalha no consultório particular, em armazenar de forma adequada o prontuário e todos os documentos que estão lá dentro, para que haja a possibilidade de uma identificação humana, caso a pessoa seja encontrada ou esqueletizada, ou em estado avançado de putrefação, né, ou que por algum motivo não seja permitido a identificação pela datiloscopia, impressão digital, ou mesmo até por outro método, né, que eventualmente poderia facilitar. Em relação à identificação humana, eu também tenho uma aula aqui, depois vocês dão uma olhada, uma aula de introdução, tá? Identificação humana, depois vocês dão uma olhada. Então vamos lá dar uma olhada no que acontece em relação à necessidade desse prontuário em relação à identificação, tá? Primeiro, gente, é muito importante vocês lembrarem que tudo que vocês realizam, né, dentro do consultório odontológico, vocês podem eventualmente, né, na verdade, assim, né, pode acontecer eventualmente de ser utilizado para a identificação humana, tá? Então, os modelos de estudos, né, que a gente coloca aí, vou até voltar um pouquinho para vocês poderem observar alguns documentos, né? Também podem ser utilizadas radiografias, né? Só que quando a gente usa tudo isso, olha o que acontece, pá, né? Olha a quantidade de papel que eu tenho armazenado aqui nesse armário, Evelyn, pelo amor de Deus, eu não acho mais nada, eu não consigo. Pois é. É nesse ponto que eu quero começar, antes de falar dos outros, dos outros tipos de materiais que eu acabei de mostrar, tá? Vamos lá, pessoal. Um armazenamento adequado de prontuário é primordial. Por quê? Quando acontece um óbito, quando acontece algo, e essa pessoa precisa ser identificada. Gente, não vai ser assim, não vai ser um caso. Ai, a pessoa foi encontrada, e aí até chegar o corpo aqui vai demorar uns 2, 3 dias. Não, geralmente não é assim. Geralmente são acidentes em massa, são desastres em massa. O que que é isso, Evelyn? São desastres, acidentes que acontecem o óbito de muitas pessoas no mesmo lugar, né? Elas podem estar carbonizadas, elas podem estar fragmentadas. Então, gente, precisa disso muito rápido. A família nem lembra quem era o cirurgião dentista que atendeu, nem lembra qual é a clínica. Então, se a gente tem esses prontuários dessa forma aqui que vocês estão vendo nessa foto, eu não preciso nem falar nada, que vai dificultar em muito a gente encontrar esse material, né? Isso sim
também já vi isso, sabe, acontecendo. Isso se também a pessoa, né, ou as pessoas que trabalham com você, elas perderam o prontuário. E isso também pode acontecer. Gente, imagina, né, que situação. Você vai lá, está fazendo, né, os seus procedimentos, aí cadê o prontuário? Não tem ideia onde está. Mas sim, existe como nós minimizarmos esse tipo de problema aqui de espaço, de organização. E sim, quem já tem esse tipo de prontuário, começar a digitalizar, tá? Eu tenho uma aula aqui no YouTube que fala apenas sobre prontuário digital e prontuário físico. Então, eu não vou falar desses detalhes para vocês agora, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aqui embaixo, eu vou colocar aqui na descrição também para vocês poderem ver depois, tá? Mas é o seguinte, a gente pode sim estar digitalizando algumas informações e fazendo com que isso se torne mais fácil, né? Na hora da gente organizar tudo isso, né? Então, olha isso aqui, gente, imagina. Eu já peguei consultórios, né, para fazer consultoria de lugares assim. É normal, a gente acaba deixando isso acontecer, mas não podemos mais. Precisamos sempre, né, estar aí, atentos em relação a isso, tá? A gente pode utilizar imagens? Claro, devemos, inclusive, né? Dentro da parte de identificação humana pelos dentes, é muito importante as radiografias, panorâmicas, tomografias, né? Tudo que você tiver desse paciente estar armazenado. Hoje, graças a Deus, quase todos esses materiais são digitalizados, né? Então, eles ficam armazenados, mas não adianta nada, gente, se vocês têm esse material digitalizado e não associam a pessoa, né? Então, tem que fazer pastinhas, anexar no prontuário digital, né? Ou, se você preferir, pode fazer uma tabela com esses materiais e colocar junto numa pasta, né, dentro do computador. Mas eu já vi cirurgiões dentistas com dificuldade de achar tudo isso no RH. Então, pelo amor de Deus, hein, pessoal? Por favor, organize-se, né? Então, como eu mostrei essa imagem também anteriormente para vocês, aqui nós temos, assim, procedimentos odontológicos, né? E o modelo, né? Modelo que veio junto do protético. Ai, mas Evelyn, eu não consigo guardar esses modelos, é muita coisa. Como é que eu faço? O que que vocês podem fazer para deixar, entre aspas, digitalizado? Vocês pegam esse modelo nessa mesma posição que está aí, só que vocês vão colocar em cima, né, do scanner. E aí vocês pegam um papel, um sulfite mesmo, faz o arco, né, do papel em volta, só para não ficar aquele borrão preto, sabe? Se a gente tirar xerox, fica aquele borrão preto, né? E aí vocês escaneiam isso, ou até imprimem em forma de xerox, se vocês preferirem, e devolve quando terminar tudo, todo o tratamento, e você não precisar mais desse modelo, entrega para o paciente, tá? E faz um recibo, né, que o paciente assina que ele recebeu, tá? Isso ajuda bastante, porque economiza bastante espaço. Ou se você digitalizar, escanear e digitalizar, também, tá? Economiza bastante espaço e a gente consegue ver uma região que praticamente só com esses modelos de estudos, né, vai possibilitar e pode possibilitar a identificação humana através dos elementos dentários e da arcada dentária, que é a região palatina, né? A gente chama essa técnica de rugoscopia palatina. Um dia, mais para frente, eu vou ensinar vocês também, tá? Então, nós temos aí a digitalização agora da parte da arcada inteira do paciente, né? Então, hoje a gente tem essas técnicas, essa tecnologia que podem ser utilizadas também e armazenadas, tá? Não preciso nem falar que se modelo de estudo pode ser utilizado, quanto mais aí essa parte digitalizada. Posteriormente, né, toda essa documentação vai ser organizada, juntada, encaminhada à autoridade competente, né, para ser comparada com os restos da pessoa que foi encontrada. Pode estar esqueletizado, pode eventualmente estar em estado avançado de decomposição, putrefação, né, ou até os seus fragmentos, né. Então, gente, é muito sério. Nós poderíamos estar ajudando com essa documentação uma família que está atrás de um ente querido, né? Que muitas vezes entrou em óbito em algum acidente, um acidente grande de avião, um acidente de ônibus, nas quais principalmente a datiloscopia, que é a impressão digital, não foi possível, né? Não foi possível utilizá-la justamente pelo estado que estava esse corpo, né? Então, é muito triste, em alguns casos, quando nós nos deparamos com essas situações. Isso são relatos de peritos criminais, odontolegistas, que houve a necessidade de fazer esse tipo de identificação
E o prontuário, né, do colega estava totalmente desorganizado, incompleto, ou mesmo até ele acabou fornecendo material errado, né, porque trocou lá a folha do odontograma, trocou a radiografia e acabou fazendo com que houvesse uma não identificação. E isso piora muito o quadro, né, demora muito depois. Só para vocês terem ideia, o método utilizado posteriormente vai ser o DNA, né? E o DNA demora, né? No caso de um acidente como esse, pode demorar uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Só que até lá, esse indivíduo vai ter que ficar no ML ou mesmo até ser enterrado, né, como um desconhecido. Então, cabe a nós, cirurgiões dentistas, não só ter o documento para, entre aspas, prevenir contra processos, né, civis, ou mesmo até reclamações éticas, né, como também possibilitar que esse documento seja entregue às autoridades competentes na finalidade de uma identificação humana, tá? Então, vocês estão vendo que o prontuário odontológico e toda a documentação que nós armazenamos vai muito, mas muito além do que simplesmente evitar problemas judiciais com pacientes. Então, até a próxima, pessoal. Não posso esquecer de convidar todos para essa comunidade Odontologia Legal, o que a graduação não ensina. Então, eu sei que tem muitos cursos de graduação por aí que não tem a disciplina de odontologia legal, e quando tem, é à distância, ou ela acaba sendo bem rasa, né? Então, coloquei aqui a comunidade para que a gente possa não só discutir, como ter aulas ao vivo semanais. As aulas ao vivo semanais, elas são aos sábados, às 11h15. Durante as quintas-feiras, geralmente eu coloco mais uma aula teórica sobre algum outro tema, né? E neste momento, agora, em abril, início de abril de 2025, nós estamos numa saga de identificação humana. Depois a gente vai passar para todas as outras áreas aí da área forense, né, da odontologia. Então, não percam, tá? Porque nós temos já várias aulas gravadas e essas aulas também estão relacionadas a vários tipos de itens, né, e conhecimentos relacionados à perícia também no âmbito civil. Como o cirurgião dentista pode fazer essas perícias no âmbito civil? Então, nós temos praticamente duas vertentes, né? Uma vertente voltada mais à área forense, à área criminal, e a outra à área civil. Todos vocês estão convidados.